No episódio anterior, vimos os primórdios das religiões com a princesa suméria em Eduana, e também as lendas criacionistas e diluvianas das principais religiões do mundo antigo. Entendemos melhor os primórdios do judaísmo bíblico, com as histórias de Abraão e Moisés, e o que é histórico e o que é narrativa bíblica sobre essas passagens do Antigo Testamento. Neste episódio 2 vamos começar entendendo a formação histórica do judaísmo na antiga região de Canaã, da ascensão de uma dinastia davídica e da evolução da Terra Santa nos arredores da cidade de Jerusalém. Assim como um compilado das demais religiões do mundo antigo, como a dos faraós egípcios, dos Yorubá subsaariana e do zoroastrismo persa, por exemplo. Entenderemos suas relações de apropriação e interdependência, até chegar no nosso messianismo atual. Segundo a Bíblia, após a morte de Moisés na entrada da Terra Prometida, Deus nomeia seu assistente Josué como o sucessor na reconquista de Canaã. Ninguém te poderá resistir, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te, e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Com a ajuda da Arca da Aliança de Moisés, Josué prepara a população hebreia para atravessar o Rio Jordão, que deságua no salino Mar Morto. Eles tocam com a arca no rio e as águas se abrem. Tudo muito similar à descrição da abertura do Mar Vermelho realizada por Moisés, com os mesmos argumentos divinos para conquistar autoridade perante os fiéis. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas, que vêm de cima, pararão amontoadas. E o mar salgado, foram de todo separadas, então passou o povo em frente de Jericó. E então começa o Hérem, o genocídio em massa realizado pelos hebreus da Bíblia em nome de uma guerra santa. Se inicia quando os hebreus chegam à cidade mais antiga do mundo, Jericó, na atual Cisjordânia, hoje com mais de 11.000 anos de idade. E também a cidade mais baixa do planeta, 270 metros abaixo do nível do mar. Em Jericó, Josué e os hebreus executaram as ordens de Deus, de rodear a cidade 7 vezes, por 7 dias. Então a muralha da cidade caiu e uma chacina sanguinária se sucedeu, a chamada Batalha de Jericó. E toda a riqueza daqueles assassinados foi saqueada para os cofres da nova igreja que se formava. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém toda a prata, e o ouro, e os vasos de metal, e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até ao velho, e até ao boi e gado miúdo, e ao jumento. Essa história do Antigo Testamento também é mais uma apropriação mítica da Bíblia. Quem destruiu e incendiou completamente a cidade de Jericó na antiguidade foram os egípcios, séculos antes das lendas de Moisés e Josué. Após Jericó, o povo de Josué avança sobre o norte e o sul da Cananéia, conquistando todas as demais cidades, Hazor, Maquedá, Libná, Laquis, Gezer, Eglon, Hebron, Debir e por aí vai. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul, e as campinas, e as descidas das águas, e a todos os seus reis. Nada deixou. Mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. Depois de dizimá-la, Josué então divide Canaã entre os herdeiros do Deus de Israel, formando as chamadas 12 tribos de Israel com os descendentes dos 12 filhos de Jacó, por personificação bíblica. Os filhos de Israel, 12 em número, passaram seus nomes a outras tantas tribos.
Os israelitas foram chamados hebreus por causa de Éber, de quem descendiam, e mais tarde receberam o nome de judeus, por causa de Judá, que foi um dos filhos de Jacó, e cuja descendência, quando a terra de Canaã foi conquistada, foi a mais numerosa e a mais ilustre. Nessa época, séculos 13 a 11 a.C., a Bíblia diz que essas tribos eram governadas por juízes, o período dos juízes. Eles duraram até o século 10 a.C., quando o último juiz Samuel ungiu Saul como o primeiro rei de Israel, temendo ameaças de invasão por parte dos filisteus. As 12 tribos de Israel, bem organizadas e divididas distintamente, na verdade nunca existiram. Na realidade histórica das evidências arqueológicas, na Idade do Bronze, que vai de 3000 a.C. a 1000 a.C., a região da Cananéia possuía cidades-estados independentes, politeístas, amuralhadas, descendentes dos fenícios e vassalas do Império Egípcio. A principal fortaleza era de Hazor, do rei Jabim, por exemplo. A escrita alfabética proto-cananita foi desenvolvida neste período, proveniente das línguas semíticas, e precursora do alfabeto fenício. Tribos seminômades rurais, chamadas de Abiros, os proto-hebreus, habitavam a Cananéia durante a Idade do Bronze. Eram conhecidos na região como um perigoso grupo de rebeldes bandidos, marginalizados, refugiados, saqueadores e invasores. Podiam inclusive ser escravizados foragidos. A Bíblia não faz nenhuma referência a esse grupo de pessoas explicitamente, mas a lenda do Êxodo de Moisés pode ter alguma conexão histórica com a denominação dos Abiros, porém, contada por eles mesmos. No século 13 a.C., uma grande quantidade de assentamentos, mais de 250, começaram a aparecer nas colinas e montanhas do interior de Canaã, fora das cidades-estado, justamente por causa do declínio da dominação egípcia na região. Segundo o artefato egípcio chamado Estela de Merneptah, por volta de 1208 a.C., um povo chamado Israel já estava estabelecido na Cananéia. Canaã foi saqueada de todas as formas, mas Ascalon foi levada cativa, Gézer foi conquistada, e Anoam foi reduzida a nada. Israel está devastado, sua semente não existe mais. Uru tornou-se uma viúva para o Egito. O termo Israel, Israel, na língua heblaíta, uma ramificação da língua semita, vem da adoração do deus semita El, significando aquele que luta com El. Esse termo, Israel, por si só, já é uma indicação da preferência enoteísta dessa tribo, ou seja, por um deus específico, El, ao invés da preferência pelos vários deuses do panteão semita. El, Baal, Aserá, Ishtar, etc. Os antigos egípcios já utilizavam também o termo hebreu, ou acento grave ibre, derivado de Abiru, para descrever esse mesmo povo de Israel. Essa descrição aparece pela primeira vez no Templo de Karnak no Egito, como uma propaganda política, na grande inscrição de vitória do faraó Merneptah. Os egípcios utilizavam um hieróglifo de homem com os braços amarrados nas costas, que significa prisioneiro ou criminoso. Os abiros, ou proto-hebreus, adotaram uma nova tecnologia de agricultura, o terraceamento em encostas, e um modo de vida mais igualitário. Evidências arqueológicas como a arquitetura das casas, tipos de cerâmica e falta de ossos de porco, por exemplo, sugerem que eram um grupo cultural novo, distinto dos cananeus que viviam nas cidades das planícies. Esses primeiros israelitas se formaram nas antigas colinas de Judá e Samaria, as terras altas, na região do Jordão ao redor de Jerusalém. Desde 3000 a.C., Jerusalém já existia e chamava-se Urusalim, fundação do deus Shalim, na língua cananeia. Era uma fortificada cidade-estado comercial e politeísta, disputada entre os clãs jebuseus, heteus e amorreus. Assentada em volta do Monte Ofel e da fonte de Gion, era habitada por algo em torno de 1000 a 2000 pessoas e dependia politicamente dos faraós do Egito. Era constantemente ameaçada pelos povos do mar, os filisteus.
A arqueologia mostra que em algum ponto da história, por volta do século X a.C., com o enfraquecimento da dominação egípcia, Jerusalém começa a virar uma capital real, com engenhosas fortificações e com a existência de um palácio real. De acordo com arqueólogos e demais cientistas, é possível também que um dos reis que governaram por Jerusalém, nessa época do século X a.C., possa ter se chamado Davi. A estela de Tel Dan, datada por volta do século IX a.C. e encontrada em Tel Dan, ao norte de Israel, em 1993, possui as inscrições em aramaico, Rei de Israel, e BYTDWD, que significa Casa de Davi. Esta estela encontra-se hoje no Museu de Israel em Jerusalém. A Torá relata que Davi era um jovem efrateu, um pastor de ovelhas da pequena vila de Efrata, posteriormente chamada de Belém, próxima à fortificação da cidade de Jerusalém, e que havia sido ungido como futuro rei pelo profeta Samuel, o último juiz das tribos de Israel. Disse mais Samuel a Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te, e unge-o, porque é este mesmo. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Enquanto pastor, Davi já clamava por um Deus único, Senhor de Israel. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Segundo a Bíblia, Davi passou também a chamar a atenção do primeiro rei de Israel, Saul, por suas habilidades como músico, tocando harpa. Davi foi ganhando notoriedade no reino de Saul, e se tornou um herói épico quando derrotou o gigante filisteu Golias, e Israel se livrou definitivamente das ameaças desse povo. Eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá, e pelejará contra este filisteu. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Davi pôs a mão no alforje, e tomou dali uma pedra e com a funda LH atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Ainda segundo a Bíblia, com as mortes de Saul e seu primogênito Jonatas, durante as batalhas contra os filisteus, Davi é ungido e coroado rei de Judá, as tribos do sul de Israel. E posteriormente com a morte de Isbosete, outro filho de Saul, Davi também foi coroado rei do norte. Foi quando unificou todo o reino de Israel. Os jebuseus ainda dominavam Jerusalém protegidos pela fortaleza de Sião. Davi então ataca a cidade com a ajuda estratégica do comandante Joabe e faz de Jerusalém a capital de seu reino. Davi também recupera a arca da aliança da mão dos filisteus e a guarda em Jerusalém. E então Deus faz uma aliança eterna com Davi, dizendo que o reino de Israel será construído sobre os descendentes dessa dinastia davídica. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Quando teus dias forem completos, e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Antes de morrer, Davi designa seu filho Salomão como sucessor do reino de Israel.
O sumo sacerdote Zadok unge então Salomão com óleo, oficializando-o como rei. A Bíblia cita Salomão como um rei extremamente mulherengo, porém sábio e próspero. E disse-lhe Deus: Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória. De modo que não haverá igual a ti entre os reis, por todos os teus dias. E com a prosperidade de seu reinado e a cobrança de altos impostos, Salomão constrói grandes edificações em seu reino, incluindo o colossal Templo de Salomão, construído em cima do Monte Moriá, coberto com ouro, cedro e pedras preciosas. Os principais objetivos do templo eram realizar sacrifícios religiosos e abrigar a Arca da Aliança, que continha as tábuas dos 10 mandamentos de Moisés. Os sacerdotes levaram a Arca da Aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Na arca havia só as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. Não foram encontradas absolutamente nenhuma evidência arqueológica da existência do rei Salomão ou de seu templo até hoje. Escavações no Monte Moriá são totalmente proibidas pelos administradores da cidade de Jerusalém por motivos políticos. Existe também uma polêmica milenar sobre o paradeiro da Arca da Aliança, que pode inclusive estar na Etiópia, levada pelo filho da rainha de Sabá, por exemplo. Mas infelizmente nenhuma relíquia jamais foi encontrada nem sequer confirmada pelos historiadores. Continuando com a narrativa das histórias da Bíblia. Após a morte de Salomão, seu filho sucessor Roboão não conseguiu conter a insatisfação com os altos impostos e, lideradas por Jeroboão, as tribos do norte se desligaram do rei. A Bíblia hebraica cita a formação de um reino dividido em 2, após o reinado de Salomão. O reino de Israel, do norte, com a capital em Samaria. Um povo politeísta, que tinham em seu panteão semita, por exemplo, o deus principal El, o deus da tempestade Baal, e a deusa Aserá da fertilidade. E reino de Judá, do sul, com a capital em Jerusalém. Um povo enoteísta, que já adorava o deus Javé, mas também aceitava a existência dos demais deuses semitas, como Baal por exemplo. Historicamente, já existia essa diferença considerável entre os povos que habitavam ao sul e os povos ao norte da fortaleza de Jerusalém. As cidades do norte seriam mais prósperas do que as do sul. A narrativa bíblica, no entanto, é contada de acordo com a perspectiva dos povos do sul, por isso privilegia uma Jerusalém como suntuosa e próspera, mas na verdade, ainda era pequena e menos relevante que as cidades do Reino do Norte. Um dos primeiros reis cananeus que possui uma sólida quantidade de evidências arqueológicas é o rei Omiri, Bit-Unri, em hebraico, que reinou na região ao norte de Jerusalém no século 9 a.C. Escavações na cidade de Samaria, atual aldeia de Sebastia, na Palestina, revelam fortalezas e palácios com estilos próprios, demonstrando que ali houve um reinado próspero e unificado naquela época. Falavam o dialeto hebraico, semelhante ao fenício, provenientes das línguas cananitas, que por sua vez têm origem semítica, originária do norte da África e da Ásia. A pedra moabita, ou estela de Mecha, é um artefato datado de 840 a.C., que contém várias referências ao reinado de Omiri. Nela, o rei Mecha, do reino de Moabe, faz uma grande propaganda política a respeito de sua vitória sobre o reino de Israel, que na época era governado por Omiri e seu filho Acabe. A pedra foi encontrada em 1868 na região de Moabe, atual Jordânia, e está exposta no Museu do Louvre em Paris. Eu sou Mecha, filho Quemus, Iate, rei de Moabe, o Dibonita, Omiri, rei de Israel, oprimiu Moabe por muitos dias, e o seu filho, Acabe, o sucedeu, e também disse: Eu oprimirei Moabe, mas eu lutei contra o rei de Israel e o expulsei, e tomei posse das suas cidades, e edifiquei Baal-Meon e construí o reservatório, e tirei de lá os vasos de YHWH e os trouxe à presença de Quemus.
Essa pedra contém inclusive a mais antiga referência já encontrada da inscrição do tetragrama hebreu YHWH, que significa Yahweh, Javé em português, o Deus enoteísta de Israel. A pedra moabita prova que o reino de Israel era uma entidade política real, militarizada, poderosa e reconhecida por seus vizinhos no século 9 a.C. A Bíblia faz poucas e pejorativas referências a esse rei histórico tão importante, porque ela retrata a visão de seus antagonistas, os reis das cidades do sul de Jerusalém. E de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou sobre o monte, e chamou o nome da cidade que edificou Samaria, do nome de Semer, dono do monte. E fez um rio que era mau aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que ele tinha feito pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Nos séculos 9 a.C. e VII a.C., o reino de Israel vivia em constante conflito com o Império Assírio, principalmente por causa dos altos impostos que os reis assírios estavam exigindo do vassalo reino de Israel. O Império Assírio devasta então o reino de Israel, porém ainda sem derrubar sua capital Samaria. O rei Acaz, do pequeno e periférico reino de Judá, não participa dessa rebelião, não se juntando ao reino do norte. O rei Acaz era contemporâneo do profeta bíblico Isaías, 735 a.C., tendo-o como conselheiro de seu reino. Segundo a Tanakh, a Bíblia hebraica, Isaías profetizou a chegada de um Messias enviado por Deus como um sinal para Acaz não entrar na guerra contra o Império Assírio. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: Portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma jovem grávida dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra, de que te enfadas, será desamparada dos seus 2 reis, Assírio e Efraimita. Sabe-se, porém, que este texto bíblico foi escrito na realidade posteriormente a todos esses eventos reais, pseudoepigrafado como se fosse de um profeta e conselheiro real chamado Isaías. Em 722 a.C., o violento rei assírio Sargão II conquistou em definitivo a fortificada capital Samaria, sob o reinado do rei Ogéias de Israel, e acabou com os 200 anos da dinastia de Omire. Com a queda da dinastia de Omire, os israelitas começam a se enfraquecer nas terras ao norte de Jerusalém, mas por outro lado, começam a se fortalecer nas terras ao sul, em Judá. Arqueologicamente, a partir do século 9 a.C., há um aumento claro no número de assentamentos nas montanhas da região da Judéia, no comércio, e no desenvolvimento de Jerusalém como uma verdadeira capital administrativa. Em 701 a.C., o rei Senaqueribe, da Assíria, filho de Sargão e tenta invadir Jerusalém cercando a cidade. Nessa batalha, a Assíria menciona a existência de um reino consolidado chamado Judá, cuja capital era Uruzalim, atual Jerusalém. O prisma de Taylor é uma pedra de argila contendo um texto cuneiforme acadiano, que faz parte dos Anais de Senaqueribe. Descreve uma propaganda da bem-sucedida batalha, pela perspectiva da realeza assíria. Atualmente encontra-se exposto no Museu Britânico de Londres. Quanto a Ezequias, o judaíta, ele não se submeteu ao meu jugo. Eu sitiei 46 de suas cidades fortificadas, cidadelas incontáveis e as pequenas aldeias em suas redondezas, e as conquistei usando rampas de cerco e arietes. Quanto a ele próprio, eu o encurralei em Jerusalém, sua cidade real, como um pássaro em uma gaiola. Prisma de Taylor, Império Assírio, 701 a.C. Esses anais descrevem também o desespero do rei Ezequias de Judá com relação à invasão assíria, enviando para Senaqueribe tudo o que tinha de valor em seu palácio, a título de pagamento de tributos. A Bíblia relata um genocídio onde Judá derrota Senaqueribe de forma completamente milagrosa. Mas o mais provável é que o pagamento dos altos tributos por parte do rei Ezequias tenha sido suficiente para que Senaqueribe, após destruir várias cidades de Judá, tenha levantado acampamento de Jerusalém, e ido combater em outras frentes de batalha.
Afinal, se destruísse um reino tão pacato, não mais receberia tantos impostos. Em 612 a.C., o Império Babilônico, dos povos caldeus da Mesopotâmia, há muito revoltado com tanta vassalagem, se juntou militarmente ao Império Persa, Egípcio e outros, e alcançou a capital da Assíria, Nínive, derrotando em definitivo o violentíssimo e esgotado Império Assírio. Com a queda do domínio assírio sobre o reino de Israel, o rei Josias, de Judá, consegue centralizar em Jerusalém todo o culto enoteísta da Judéia, tornando essa a capital sagrada dos judeus. É nessa época que o chamado Livro da Lei é compilado, com a reforma religiosa do rei Josias, uma versão primitiva do núcleo josiano. São hoje os capítulos 12 a 26 do livro de Deuteronômio, do Antigo Testamento. Destruireis todos os lugares onde as nações que haveis de desapossar serviram os seus deuses, e ao lugar que Yahvé, vosso Deus, escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome, a sua habitação buscareis, e para lá vireis. O pequeno reino de Judá, sempre lutando contra as tentativas de invasão de suas cidades, passa agora a ser vassalo do Império Babilônico, que por sua vez está sob a ameaça do Império Egípcio, que havia rompido a parceria com os mesopotâmicos. Quando Judá, sob o reinado de Jeoaquim, toma a errônea decisão geopolítica de se aliar ao Império Egípcio contra a Babilônia, e para de pagar a vassalagem, a resposta de Nabucodonosor II, rei da Babilônia, é impiedosa. Nabucodonosor II começa uma violenta investida contra o reino de Judá, atingindo Jerusalém primeiramente em 597 a.C. Nesse ano começam as deportações de nobres, soldados, comerciantes, intelectuais judeus para a Babilônia, o exílio babilônico. No 7º ano, correspondendo ao ano 597 da Era Comum, no mês de Quislev, o rei da Babilônia mobilizou seu exército e marchou para a terra de Irate, Síria-Palestina. Ele acampou contra a cidade de Judá e no 2º dia do mês de Adar ele conquistou a cidade e prendeu o rei. Ele instalou lá um rei de sua própria escolha, recebeu seu pesado tributo e o enviou para a Babilônia. Nabucodonosor II ainda permite a sobrevivência do reino de Judá, nomeando Zedequias como rei vassalo à Babilônia. Zedequias, porém, comete o mesmo erro de seu predecessor e permanece aliado ao Império Egípcio, se negando a pagar a vassalagem. Em 586 a.C., Nabucodonosor II dizima definitivamente Jerusalém, queimando e destruindo tudo, inclusive o fictício Templo de Salomão. Termina também de exilar todo o resto da população judaica, deixando para trás somente camponeses para trabalhar nas terras. Escavações no Monte do Templo na atual Jerusalém são terminantemente proibidas pela administração da cidade. Mas muita cinza de madeira e ruínas de pedra de palácios e muralhas foram descobertas nos arredores do monte, datadas do século VI a.C. O povo de Judá e Ehude foi exilado para assentamentos na Babilônia, sendo o maior deles chamado de Al-Yahudo, a cidade de Judá, em Acádio. Longe de sua terra e de seu templo em Jerusalém, os exilados na Babilônia tiveram que reafirmar o que significava ser judeu. A compilação e a transcrição das tradições orais passou a ser importante para proteger a identidade cultural desse povo. O judaísmo então se fortalece, distinto dos cananeus semitas e politeístas. Em 539 a.C., Ciro II, o Grande, Shah e fundador do Império Aquemênida, persa, invade a Babilônia sem grande resistência devido à sua superioridade numérica. Os persas, porém, não destroem os povos invadidos, pois acreditam que povos leais e com certa autonomia são mais fáceis de governar e ficam mais produtivos financeiramente. Ciro emite então um decreto que permite aos povos exilados retornarem às suas terras de origem e reconstruírem suas cidades e seus templos, Edito de Ciro, inclusive com ajuda financeira para tal. Quanto aos habitantes de Babel, eu aliviei sua condição de servidão e resolvi suas queixas. Devolvi seus deuses às suas cidades sagradas, e eu lhes restaurei moradas permanentes de alegria. Eu reuni todos os seus habitantes e lhes devolvi suas habitações.
Além disso, eu resgatei e reassentei, sob o comando de Marduk, o grande senhor, todas as ruínas dessas cidades, assim como todos os prisioneiros que nelas habitavam. Em 538 a.C., começa gradativamente o retorno do povo judeu a Judá e a Israel, o retorno a Sião, principalmente pelas elites financeiras que podiam pagar pela viagem de volta. Judá passa a ser uma província pobre e longínqua, vassala do Império Aquemênida. As camadas arqueológicas do período persa em Jerusalém mostram uma cidade pequena e de baixo status, sem grandes construções monumentais. Os sacerdotes israelitas, principalmente após o retorno a Israel, editam as tradições judaicas e israelitas existentes e acrescentaram seus próprios textos. O objetivo era criar uma narrativa unificada, eficaz, que fornecesse as leis de manipulação de massa necessárias para a sobrevivência da comunidade. A Torá, que significa lei em hebraico, é então criada como uma compilação de 5 livros sagrados do judaísmo. São eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Pois nós não possuímos miríades de livros inconsistentes, que se contradizem uns aos outros, mas apenas 22 livros, a Bíblia hebraica, que contém o registro de todo o tempo passado e que são justamente considerados divinos, e embora tenham se passado tantos anos, ninguém ousou acrescentar, tirar ou alterar nada neles. A Torá não foi escrita por uma única pessoa como um único texto, como a lenda diz, que foi escrita por Moisés no Monte Sinai durante o êxodo do Egito. Mas sim, é uma compilação de 4 fontes diferentes, escritas em hebraico em épocas diferentes e depois combinadas por escribas. As 4 fontes são Jauísta, Elohista, Deuteronomista e sacerdotal. A Torá atingiu uma forma estável por volta do século 5 a.C. Os judeus começam então a reconstruir Jerusalém e seu templo sagrado, o qual chamaram de Segundo Templo. De acordo com os artefatos arqueológicos da época, era simples e funcional, construído para ser o centro administrativo, econômico e religioso da Judéia. Sua principal função era centralizar o culto e a coleta de impostos para os persas, o dízimo e as ofertas. Os judeus surgiram como enoteístas, privilegiam um deus, no caso El, e não descartavam a existência dos demais deuses. Mas existe outras vertentes mais naturalistas, chamada evemerismo, por exemplo, que acredita que a grande maioria dos deuses na realidade foram humanos, divinizados em algum momento, por algum motivo. Geralmente por serem nobres reis ou por terem realizado algum grande feito. Ou seja, ídolos humanos que começaram a ser cultuados como deuses. Os antigos sumérios, egípcios, gregos e romanos, por exemplo. O escritor grego Evêmero de Messina, o inspirador do evemerismo, já acreditava que Zeus foi um humano, o rei de Creta, por exemplo. Zeus visitou várias outras nações, e foi publicamente proclamado como Deus. Os faraós eram deuses e governantes humanos ao mesmo tempo, naturalmente, e os 12 deuses do Olimpo grego foram apropriados da cultura egípcia. Zeus, Hera, Poseidon, Atena, Ares, Deméter, Apolo, Ártemis, Hefesto, Afrodite, Hermes e Dioniso. Da mesma forma que os deuses romanos tinham seus correspondentes na cultura grega. Respectivamente seriam Júpiter, Juno, Netuno, Minerva, Marte, Ceres, Febo, Diana, Vulcano, Vênus, Mercúrio e Baco. Em tempos anteriores à existência desses homens, os deuses tinham reinado no Egito e vivido como mortais. Horus, conhecido entre os gregos pelo nome de Apolo, fora o último desses soberanos do Egito, tendo arrebatado a coroa a Tifão. Horus era filho de Osíris, a quem chamamos Baco. Ao contrário do judaísmo, onde disse que o homem foi criado à imagem e semelhança de seu Deus, teomorfismo. No evemerismo, é o homem quem projeta seus deuses de acordo com sua própria imagem e semelhança, antropomorfismo. É muito comum uma religião desdenhar dos deuses das outras religiões alegando evemerismo. Ou até mesmo criticar sua própria religião, como o historiador grego Heródoto fazia.
Hecateus, o milesiano, fala assim: escrevo essas coisas como me parecem verdadeiras, pois as histórias contadas pelos gregos são várias e, na minha opinião, absurdas. Outra vertente religiosa antiga, mas também muito comum, é o animismo. Do latim, animus, animismo é o ato de associar humanidade a coisas não humanas, como animais, fenômenos naturais, objetos, etc. Pode-se dizer que o animismo seria uma boa explicação para os deuses do continente americano na era pré-colombiana, ou os orixás, as divindades das religiões iorubás africanas, por exemplo. Em muitos casos, deuses parecem ter surgido menos como divinizações de mortais e mais como personificações de fenômenos naturais, normas sociais e ideias abstratas. Para os iorubás, Iemanjá seria a orixá do mar, e Oxum a orixá dos rios. Oxóssi, o orixá das matas, e Xangô do trovão, e por aí vai. Os iorubás são um dos maiores grupos étnicos da África subsaariana, povos da região Ilê-Iorubá, na atual Nigéria e entornos, e da antiga e atual cidade de Ifé, desde o século 7 a.C. Posteriormente também fizeram parte do grande império de Oió, no século XV. Para os iorubás, o deus supremo é Olodumaré, mas eles também cultuam orixás, suas divindades da natureza. Muitos desses orixás são naturalmente humanos e deuses ao mesmo tempo. No candomblé e na umbanda, religiões afro-brasileiras derivadas tanto do iorubá como de outras etnias, dizer que uma pessoa é filho de Xangô, por exemplo, significa dizer que ela carrega as características e a influência desse orixá. O ato de um homem tornar-se um deus, chamado de apoteose, é um conceito muito comum nas religiões politeístas antigas. Oxóssi era um humano e também um orixá. Era um caçador da antiga e atual região de Queto, no Benin, reverenciado até hoje como um grande caçador e rei, um habitante de Queto, que significa Araqueto em Iorubá. Oxumaré, que significa arco-íris em Iorubá, era um sacerdote, Babalaô em Iorubá, e um orixá poderoso, da transformação e da renovação, de acordo com seu Itã, ou lenda em Iorubá. A relíquia religiosa mais antiga já encontrada data de 35 a 41 mil anos de idade, período Paleolítico Superior. É uma escultura feita de marfim de mamute, chamada Homem-Leão, e um possível exemplo de animismo religioso, deus zoomórfico. Foi encontrada em 1939 na Alemanha e então doada ao Museu de Ulm. Voltando ao evemerismo, ninguém melhor que os egípcios antigos para endeusar um monarca. Assim como a monarquia europeia também o fazia. Do latim, per me regis regnant, ou, os reis reinam por mim. Pelo menos desde a primeira dinastia egípcia, em 3200 a.C., até a invasão do Egito pelo Império Romano, em 30 a.C., os governantes supremos do Egito eram designados faraós. Faraós, do latim, faraonis, que significa a grande casa, eram os reis do Egito Antigo, que tinham também o status de deuses. Mais precisamente, eram encarnações do deus Horus na Terra. Os egípcios também acreditavam plenamente na vida após a morte, sendo grandes especialistas em rituais de mumificação. Embalsamavam o corpo físico para que sua alma, Ka, o reencontre após sua morte. Nobres e ricos tinham o privilégio da mumificação, mas os sarcófagos faraônicos eram o auge da arquitetura egípcia antiga. As grandes pirâmides, com sua esfinge guardiã, construídas entre 2600 e 2500 a.C., localizadas no Planalto de Gizé, próximo à cidade do Cairo, é o grande símbolo dessa crença post-mortem e do poderio dos faraós egípcios. 3 complexos funerários para 3 grandes faraós, Quéops, Quefren e Miquerinos. A Grande Pirâmide de Quéops é a única das 7 maravilhas do mundo antigo que foi capaz de resistir ao tempo, devido à tamanha engenhosidade e inteligência egípcias, totalmente dedicadas a seus reis divinos. O Homo sapiens surgiu na África por volta de 300 mil a 200 mil anos atrás. De lá para cá, houve pouca evolução cognitiva em nossas características humanas. Nossa evolução se concentra em sua maioria em nossa cultura e em nosso comportamento.
Nesse contexto, afirmar que feitos altamente impressionantes de nossos antepassados, como as pirâmides maias e egípcias, por exemplo, não possam ter sido construídos por eles mesmos, desacreditando de sua inteligência, recursos e habilidades técnico-científicas, e insinuar que essas genialidades foram feitas por seres extraterrestres, por exemplo, é de certa forma um desrespeito preconceituoso contra esses povos, que tinham o cérebro quase que idêntico ao nosso de hoje. A mentalidade de cada povo pode mudar radicalmente com o tempo, com a localidade, com a cultura, etc. Com isso, todo o comportamento e o legado de uma civilização podem ficar bastante incompreensíveis quando estudados por estrangeiros. Cabe ao pesquisador empatizar com um povo antes de tentar entendê-lo. Apesar de Tutancâmon não ter sido um dos faraós mais relevantes do Antigo Egito, governou de 1332 a.C. a 1323 a.C. e faleceu aos 18 anos de idade. Sua tumba é uma das mais famosas por ter sido encontrada praticamente intacta em 1922, no Vale dos Reis, perto da atual cidade de Luxor, no Egito. Estima-se que a tumba continha mais de 5.000 objetos em um total de 225 kg de ouro, sendo só sua máscara mortuária possuindo mais de 10 kg de ouro. A tumba número 62, KV62, com o sarcófago e a múmia do rei Tu, permanecem expostos no Vale dos Reis até hoje, e sua máscara de ouro maciço encontra-se no Museu Egípcio do Cairo.